Nós falamos também na semana passada acerca de ler a Bíblia. Todo discípulo ele precisa conhecer aquilo que carrega, as Sagradas Escrituras, precisa conhecer o seu autor, conhecer mais da Palavra de Deus. E tratando, abre sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 15. Tanto eu posso, amados, queridos, entrar na apostila, pastor, como também não. A apostila é para você estudar em casa. Então, eu posso tanto dar minha aula aqui para vocês, uma introdução bíblica, falar só da palavra de Deus, caminhando pelas Escrituras, bem como também pela apostila. Ok? Então, nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Versículo 2: Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ok? Então aqui nós vemos uma palavra muito interessante: discípulos. Então sereis os meus discípulos. Ok? Nós, nesse capítulo 15 do Evangelho que se escreveu João, nós vemos um relato bíblico acerca agora de algumas instruções de Jesus Cristo aos seus discípulos. Aqui nesse capítulo de número 15, Jesus vai usar uma figura de linguagem, dizendo o seguinte: Eu sou a videira verdadeira. Cristo apontando para ele. E o meu Pai é o lavrador. Ok? E ele diz assim: toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então existem dois parâmetros aqui nesse texto, dentro desse contexto. Existe vara que está nele que não dá fruto, e existe vara que está ligada na videira que dá fruto. E para que dê mais fruto, ele limpa essa vara. Então existe um processo de tirar e de limpar. Existem dois processos do texto. É interessante isso aqui. A gente entendeu o texto da história que o quê? Porque toda vara em mim que não dá fruto, ele falou que vai tirar. E tirar dói, e limpar também dói. Então ele tira quem não dá e limpa quem dá, para que dê mais fruto ainda. O texto prossegue a caminhada dizendo assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela é
Eu não sou a raiz. Eu sou a vara. E se tirar a vara da árvore, morre. Ok? Então a videira é ele que está no solo plantado, tem raiz. Nós somos as varas que tem que frutificar. Ok? Porque sem ele, sem estar ligado, se não estiver na videira, nós não podemos fazer nada. Nós não frutifiquemos, nós não geramos frutos. Ok? Ele diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Quem está ligado na videira tem que gerar fruto. Tem que dar fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. É Cristo Jesus dando seus ensinamentos. Se alguém não estiver ligado nele, será lançado fora, como a vara, e secará. Você já viu uma poda de árvore? Quando você corta a vara, quando você corta ali e deixa que ela seca, ela murcha. É todo aquele que se separa de Cristo, que não está ligado na videira. É alguém que não tem vida, porque eu só recebo vida, vitamina, a minha alma, o meu espírito, quando eu estou ligado em Cristo, na videira. Porque a vitamina da árvore vem das raízes profundas. E assim por diante, Pedro, se subtenha, mantém a substância da árvore. As vitaminas ali, o caule, tudo passa para a árvore completa. Então isso é muito interessante. Se alguém não estiver nele, será lançado fora. E automaticamente, ser lançado fora, eu seco. E as pessoas colhem e lançam no fogo e ardem. Essa árvore seca. Okay? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha o que ele diz aqui. Se nós estivermos nele, na videira, em Cristo Jesus, aí ele fala o seguinte, vírgula, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Então é um íntimo relacionamento de eu estar nele e a palavra dele estiver dentro de mim. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Por que eu peço às vezes não acontece? Falta a palavra dentro de mim. Se estiverdes em mim, as minhas palavras, automaticamente a palavra de Cristo habitando dentro do nosso ser, é Cristo habitando dentro de nós. Verdadeiramente um íntimo relacionamento. Isso anda ligado, isso tem que andar junto. Por quê? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. As pessoas nos conhecem como discípulos de Cristo Jesus quando nós geramos fruto. Quando nós demos fruto. E quando nós demos fruto, alguém é glorificado nisso, missionário Zé. Quem? Ele aponta para o Pai. Porque nisso o quê? Nesse processo de estar ligado nele, nesse processo de relacionamento íntimo, nós geramos fruto e o nosso Pai automaticamente, nosso também, porque ele disse no Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja. Então automaticamente é o nosso Pai que está sendo glorificado no fruto que nós estamos gerando. Então, para a volta do coração. Ok? Eu fiquei com essa palavra no meu coração, nesse início de aula. Nós vamos para a apostila a partir
apostila que nós demos início, ok? Então, se você não tem essa apostila aqui, ou está na sua casa, não tem problema. Você vai absorver aí o conhecimento e a didática da excelência de Deus para as nossas vidas. Então tá, vamos lá. Leia a Bíblia aplicando-a a si próprio. Há pessoas que na leitura da Bíblia, tudo que é bênção, conforto, promessas, elas aplicam a si. Tudo o que é ameaça, exortação, aviso, aplicam aos outros. Ó, tudo que é bênção, não, é para mim. Eu leio a Bíblia, pastor, quando eu vejo as promessas, as bênçãos, né? E é meu. Agora, quando é ameaças, quando é exortação, quando é aviso, não, isso não é para mim, isso é para você. Eu não posso ler a Bíblia dessa forma. Dessa forma eu estou fazendo erroneamente a interpretação correta do texto. É por isso que existe uma palavra que fugiu agora da minha cabeça, uma regra na interpretação das Sagradas Escrituras. Texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Isso é uma regra básica da hermenêutica, a ciência da interpretação de textos, sejam eles textos bíblicos ou não. Ok? Texto fora de contexto vira pretexto para heresias. Tá? Então eu não posso ir para a Bíblia e pegar somente as partes boas e aplicar para mim, sem entender o contexto da história, do texto que eu estou lendo. Porque eu não posso aplicar isso no meu dia a dia. Eu estou fazendo isso erroneamente, erradamente. Então é um conjunto que anda junto. Tá? Leia a Bíblia na atitude de Josué para com o Senhor, manifesto como um varão, um dos casos da teofania do Antigo Testamento. Tá? Uma das belíssimas palavras do Senhor a Josué, lá no capítulo 1, eu acho lindo ali quando ele vai assumir a liderança de dirigir um povo, dirigir uma nação, foi a seguinte: o próprio Deus fala e anima a Josué, dizendo, lá no versículo de número 7 do capítulo 1, como no 6, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Nós vemos aqui uma clara ordenança de Deus a Josué, dizendo: não desvie desta lei, do Pentateuco, da palavra de Deus, nem para a esquerda e nem para a direita. E ele diz mais: para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui eu já entendo um princípio muito grande. Quem conduz a vida do cristão não é ele mesmo, mas sim a palavra de Deus. Porque se a palavra reger a minha vida, se a palavra reger a minha história, pode ter certeza, em todos os âmbitos, em todos os aspectos da vida, você vai se dar bem. E se dar bem aqui não é a ausência de tribulações, não é a ausência de perseguições, ok? Para que te conduzas aonde quer que andares, aonde tu for. É por isso que o salmista Davi, ele disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. É a sua palavra. É a palavra de Deus. Então, nessa maneira de introdução bíblica, é interessante nós falarmos a respeito do quê? Da palavra de Deus. Conforme está narrado lá em Josué, no capítulo 5, que diz: meu Senhor ao meu servo, ao seu servo,
já se acerca dela com suas próprias ideias, sua própria teologia, querendo enxergar tudo isso na revelação divina. Olha que perigo, pastor Cleber. Isso eu chamo de exegese. O que é exegese? Exegese é uma matéria que se estuda na teologia e dá o seguinte significado: eu coloco no texto o que nunca esteve no texto. E nós, como discípulos, não podemos fazer isso. Nós temos que absorver e não colocar. Eu tenho que fazer o quê? Uma exegese. O que é exegese? Cavucar o texto e tirar da profundeza do texto o conhecimento da palavra de Deus. E não enxertar, fazer uma exegese no texto. É isso que o autor está dizendo. Tem que fazer uma exegese. Buscar para mim e não enxertar. Porque tem muita gente que usa lá uma versão que está rodando por todas as igrejas, algumas igrejas, né, no Brasil, que é ainda. Não. NVA. Alguém já viu essa versão de Bíblia? Nunca vi antes. Não é eu. Entendeu? Nunca vi antes. NVA. Você nunca viu escrito no texto, mas eu nunca vi antes. É a nova versão que estou usando. Eu nunca vi antes. Isso aqui é uma brincadeira. Nunca vi antes. Então isso é perigoso. Eu tentar pegar o texto, tentar importar no texto, para dizendo que nunca esteve no texto. Isso é muito perigoso. Tá? Isso não é bom, não é legal. Muitos não recebem nada da Bíblia, porque já se cercaram dela com suas próprias ideias. Eu nunca, como discípulo de Jesus, posso ir para a Bíblia com as minhas próprias ideias, com as minhas próprias informações. Eu tenho que entender que aquilo que a gente estudou no Antigo Testamento, o texto veterotestamentário, o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, foi escrito em uma sociedade totalmente distante da nossa, com costumes, com práticas, com fala completamente distinta das nossas, completamente longe do nosso saber. É a mesma coisa eu cometer, sabe o que? Quando eu vou para o texto, eu não sou um detetive do texto, eu não faço uma investigação do texto. Todo discípulo tem que fazer uma investigação, ser um detetive. Eu esqueci a palavra, não vou ler. Um detetive do texto. Ser um exegeta do texto, para dizer, lembrei a palavra. Fazer uma exegese do texto. Quer ver? Eu fui passear no Rio de Janeiro em Arraial do Cabo. E lá as pessoas têm um costume cultural de falar gritando na rua. O cara grita. Eu falei, não precisa, por que esse cara gritando aqui? Só que espera, eu cheguei em casa à noite, peguei a ferramenta. Celular, internet, cultura, hábito da região que eu estava. Isso é um costume. O que eu cometi? Um erro gravíssimo. Isso fala de cultura. Então tem que entender a cultura do texto, na onde ele foi escrito, e o que o autor queria nos dizer. Olha aqui que alguém cometeu um erro gravíssimo, querer tentar implantar a minha cultura de sumatogrossense em um local que o povo que a fala é carioca. Cara, não dá.
Existe uma igreja que as mulheres usam véu na cabeça. Quem já usa? Isso é uma interpretação de Coríntios. Quando Paulo chega em Corinto, para quem não sabe, vale a pena ressaltar, as mulheres, presbítero ali, costumeiramente, Corinto é um lugar de embarcação, de grandes navegações, onde os homens navegantes passavam há meses no mar e paravam em Corinto, por ser um local ali de grande estima a essas navegações. Eu cheguei em Corinto, eles se deparam com um templo da deusa chamada Diana. Para quem não sabe, ali é um lugar regado a muita hostilidade. Quem você entende a palavra hostilidade? É que tem uma criança que eu queria falar essa palavra mais abertamente. Hostilidade. Então as mulheres se vendiam, ok? Entendido? Ali naquela região, e para que essas mulheres fossem reconhecidas, elas rapavam a sua cabeça. Ali tinha um culto aos prazeres dentro desse templo da deusa Diana. Quando Paulo chega com o Evangelho, anunciando a mensagem do reino, elas começaram a se converter ao cristianismo de Jesus. Logo Paulo diz assim, para que tampe a sua vergonha, coloca o véu na cabeça. Aí o camarada vai, me abre na igreja e coloca uma doutrina que a mulher tem que tampar, não pode falar, ele pega tudo aquilo ali e formata como usos e costumes e doutrina da sua igreja, sem interpretar, mas o contexto que Paulo está dizendo por aqui. Por que Paulo pediu para que as mulheres tampassem, colocassem o véu na cabeça? Para que os homens que chegassem a casa não a envergonhassem mais com os costumes e as práticas que ela vivia no passado. Então coloca o véu para que não mostre mais a sua vergonha. Olha a interpretação correta do texto. As mulheres rapavam as suas cabeças. Então, prosseguindo aqui, nós vemos só aqui um paralelo para a gente compreender mais. Chegamos à Bíblia de mente limpa, coração aberto e receptivo à sua divina mensagem, e seremos abençoados. Todo aquele a quem o pastor chega com a mente limpa, com o coração aberto para receber, a estudar a palavra de Deus, ele consegue absorver mais os detalhes disso. Para quem quer pregar com entusiasmo, com conhecimento, lê o texto. E leia o texto quantas vezes for necessário. Leia, escute, passe, volte, leia atentamente, devagar. Se você respeitar os vírgulas, se você respeitar os pontos em português, você vai ser um discípulo da palavra de Deus, vai ser um excelente. Respeite as pausas, o ponto, que o texto vai ficar bem mais compreensível. Desculpa o que eu estou dizendo. O texto vai ficar bem mais compreensível. Se eu leio pausadamente, eu consigo absorver mais dele. Agora, eu lia, bom enganador, não entendia nada disso. Ao passo que eu comecei a ler a Bíblia pausadamente, eu comecei a absorver mais conhecimento. Eu leia pausadamente, respeitando todas as regras
voltar e lembrar que na Bíblia, nada é dito de uma vez, nem uma vez por todas. Conclusão: se você não ler a Bíblia toda, não pode conhecer a verdade completa. A Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, ela está apontando para alguém. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Do Antigo Testamento até a última página do Novo Testamento está apontando para alguém. Esse alguém se chama Jesus. Em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Lembra do eunuco que eu falei da semana passada? Onde Filipe chega, o Espírito Santo diz para Filipe: você chega até esse carro. Você chegando, ele se encontra com o eunuco. Aí Filipe vai perguntar para ele: entendes tu o que lês? Ele falou: como que eu vou entender se não tem ninguém que interprete para mim o texto bíblico? E a passagem que ele estava lendo era aquela: e ele foi levado como ovelha muda ao matador, e os tosqueadores o tosquearam, e ele não abriu a sua boca. Ele está lendo o texto de Isaías. E Filipe vai fazer a interpretação do texto. A interpretação do texto quem faz somos nós. Através da luz do nosso entendimento, através do Espírito Santo de Deus. Mas quem interpretou o texto ali foi Filipe. Aí o eunuco vai perguntar: está falando dele mesmo, de Isaías, ou está falando de outro alguém? Filipe vai falar assim: está falando de Jesus. Aí logo achou umas águas e o eunuco foi batizado. O que ele impeça de ser batizado? Nada. Onde tem água? Procuraram água e logo ele foi batizado. Ele creu no Evangelho, ele creu na palavra de Deus. Profeta isso. Tá? Então, eu devo conhecer essa verdade das Escrituras por completo. Porque é triste ver cristão pela metade. É como se acaba de lado, né? Ele conhece só a metade. Então, como se ele conhece só a metade, ele vive só a metade da sua. Porque ele não conhece a metade. Está na sala de aula aqui. Então, eu devo conhecer essa verdade completa para viver ela também completa. Em Deus ser. Na minha vida. E quando eu estava a Gênesis, essa obra de Deus, é muita coisa parecida com o livro, entendeu? É muita coisa, né? Tem muitos pontos que às vezes você não. Às vezes você vê o pregador pregando e você fala: eu já vi isso. Isso é normal. A palavra de Deus ela se renova cada dia. Exatamente. Estão fugindo do contexto da história, né? Então vamos lá. Então, não espere compreender a Bíblia toda. Isso é muito bom, tá? Não espere que você vai compreender a Bíblia toda. Acho isso. Você vai entender ela toda. Você perguntar aqui para mim, mas você sabe toda a Bíblia? Eu não sei. Eu não passei por lá. Ninguém sabe. Não tem como. Nem pastor pregador tem 1000 anos de pregador. Tu vai saber ela toda. Tá? Então não tem como saber ela toda. Tá? Não esperes compreender a Bíblia toda. Tá? É evidente que Deus sabe infinitamente mais que todos os homens juntos. Bíblia, sendo um livro divino, é inesgotável. Isso aqui é um oceano inesgotável. A palavra de Deus é um oceano inesgotável de conhecimento. Isso aqui é um oceano. Você não vê fim dela. Bíblia, sendo um livro divino, é inesgotável. Não existe entre os homens ninguém formado na Bíblia como
é um empecilho à compreensão das Escrituras. Todo aquele a quem não entende a palavra de Deus, ele fica duvidoso, isso é um empecilho para que esse possa ser verdadeiramente, por exemplo, um discípulo verdadeiro de Cristo. Não pode ter dúvida das sagradas Escrituras. Você tem que ir para o texto com clareza, tentando compreender o mesmo, para que esse texto viva dentro de nós, para que essa palavra faça morada dentro de nós. Porque essa palavra ela é viva, né? O que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela tem poder. É o que? A palavra de Deus. Okay? Lendo-a por amor e prazer, com fome de aprender as coisas de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus com fome, com sede de aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. Aí daí nós vamos viver então o que a palavra nos diz para nós vivermos. E inclui todos nós. Ok? O irmão já notou a forma que tem os recém-nascidos? As mães pediram: como está o seu apetite espiritual pela palavra de Deus? Isso é uma pergunta. Como está o seu apetite espiritual pela palavra de Deus? Porque recém-nascido, logo a mãe pede, ó, toma leite, toma, né? Alimenta. Como está o nosso apetite pela palavra de Deus? Como estão as nossas refeições diárias pela palavra de Deus? Será que nós temos nos alimentado pela palavra de Deus? Isso é uma pergunta. Responde a si mesmo. Com a mente, devemos aprender a memorizar a Bíblia e com o coração amá-la. Há pessoas que sabem quase a Bíblia toda de memória. Isso é louvável. Contudo, é melhor um versículo no coração sendo amado e obedecido do que 10 na cabeça e não sendo obedecido. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Não, eu conheço. Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço, mas não obedece. Então, o que adianta eu conhecer de Gênesis a Apocalipse se eu não obedeço o texto? Na verdade, lá aqui em Tiago diz: não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejais praticantes da mesma palavra. Porque alguém que é ouvinte é semelhante ao lenço, é semelhante ao que o seu filho fala lá, depois a gente vê, né, que é carregado pelo vento e tal, alguma coisa assim. Depois a gente acha lá pra gente, lá em Tiago. Tá? Então, o que adianta eu memorizar a Bíblia toda se eu não pratico a mesma? Isso é terrível. Contudo, é melhor um versículo no coração e obedecido do que toda ela viver uma prática da desobediência. Isso é terrível. Então vamos lá. Isso é onde no coração. Ele é admirar haver pessoas que acham tempo para ler. Tem pessoas que acham tempo para ler. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho tempo. Já viu essa? Essa desculpa que não cabe mais na nossa geração. Não dá para ouvir mais isso. Eu fui num seminário bíblico, uma assembleia, certa feita, numa sala teológica como essa. E o pastor falava sempre que não tinha tempo para ler. Um dia ele descobriu que ele tinha tempo para ler. Da meia-noite às 3 da manhã. Ele começou a ler. E achou tempo para ler. Porque às vezes eu acho tanto tempo para ficar no celular e eu não acho tempo para me meditar nas sagradas. Experimenta mesmo você ver. Você fica 1 hora no celular, 2 horas. Você fica até tarde da noite olhando no celular. Experimenta a minha Bíblia, na hora já dá sono. Você vai querer dormir, você vai cansar. Terrível. Terrível. Tem gente que para a noite no celular, já pegou a Bíblia e para na mochila, sentado mesmo. Não é arrebatado. Por quê?
Cristo em nós, como nós sermos ligados na videira verdadeira, do que eu abrir a minha boca e falar o que não deve ser dito. Eu prego no meu estilo de vida. No meu serviço, as pessoas me conhecem, o gerente me conhece como pastor, como alguém que sempre deu um exemplo naquele ambiente. Embora tenha os seus atritos, mas eu sempre fui alguém, um exemplo. Começando pelo horário, começando pela fala, começando pela sua tarefa que foi entregue nas suas mãos para você executar, para nós executarmos. Sabe, Salomão, certa vez ele diz assim: tudo quanto te vier nas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Ok? Glória a Deus. Então, ouvir e ver tudo, menos a palavra de Deus, resultados, como em tantas outras coisas que perdem o apetite pela palavra de Deus. Isso é um perigo. Eu vou comer tanta coisa, tanta coisa, e quando pela palavra de Deus eu não tenho apetite, eu como muita coisa. Lembra aquela certa feita que Eliseu, agora me foge desse vídeo, ele está na escola de profetas e ele fala para um dos alunos ali ir buscar um alimento no campo e ele volta. Lembra desse contexto? Onde ele traz ervas venenosas e coloca na panela para depois alimentar. Todos que são na escola de profetas. Ou o profeta Eliseu falou: tem morte na panela. Tem morte na panela. Sabe o que se indica um discípulo que vai comendo tudo que tem aí fora e quando vê quer oferecer morte para alguém, quer oferecer coisa que não presta. Isso é perigoso. Não dá. Isso gera morte desse espiritual. Só que o profeta integrado, sendo obedecido, guiado, mas pelo Espírito de Deus, só tem morte na panela. São ervas dele. Então eu, como discípulo, eu devo a minha vida ser integrada pela palavra de Deus, porque ele tem vida. E vida. Se eu tiver vida, eu ofereço vida às pessoas. Eu não ofereço nada que mata. Porque discípulo não é aquele que mata, discípulo é aquele que gera vida, é aquele que dá vida. E glória a Deus. Então vamos lá. É justo e próprio ler boas coisas. Melhor ainda é nos ocuparmos com a Bíblia Sagrada. E também de esclarecer o fato de muitos líderes de igrejas não levam o seu povo a ler a Bíblia. Ao crente não basta assistir os cultos, não basta vir terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo. Não dá para ser crente só dia de culto, não dá para ler a Bíblia só dia de culto. Não dá. Ser discípulo é viver 24 horas sendo discípulo de Jesus. Porque nem amadurece espiritualmente, né, pastor? Porque daí tudo que é ministrado pela liderança, a pessoa se fere, se machuca, mas porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, justamente isso. E amadurecimento espiritual, que a Tem palavra... pessoas que só abrem a Bíblia e não amadurecem a questão da nossa... Irmão missionário bem colocado, não amadurecem na fé como cristãos, como discípulos de Jesus. Porque não abre a Bíblia em casa, ela só espera do pastor, do seu liderado. Ele tem que dar alimento, com certeza de trabalho, de suma importância do pastor, dar um alimento para o rebanho dele. Só que eu não sei se vocês lembram, no contexto do apóstolo Paulo em Coríntios, agora capítulo e versículo vai fugir da minha memória. Eu só vou citar e depois você
gente não sabe como é que na frente. Ó, é esse ditado popular aí. Come em casa, porque aqui você não vai passar fome. Você vai ver em casa. Bom, Quem sabe é só uma sobremesa. é só uma sobremesa que você vai perceber. Tá? Então, isso é muito importante para todos nós. Ao crente não basta assistir só os cultos, ouvir sermões e testemunhos, assistir aos estudos bíblicos, ler boas obras de cultura bíblica em geral. É preciso uma leitura bíblica individual, pessoalmente, diurna e seguida. Isso é interessante. A gente precisa ler diariamente a palavra de Deus. Todos os dias de manhã eu já criou um hábito. O que você faz? Tem gente que acorda e já vai para o celular. Então a Bíblia já não é o centro da sua vida. No celular, mas o primeiro aplicativo que eu abro não é o Instagram. É o aplicativo da Bíblia. Eu já faço ali o meu devocional. Aquilo que eu vou fazer é o primeiro dia da minha vida. O primeiro dia que eu acordo do dia para dizer, então que está sendo o centro da minha vida. Se Deus puder dizer, que eu busco. Procure ler a palavra de Deus. Procure meditar na palavra de Deus. Crescendo sempre espiritualmente. Aí o que o nosso irmão acabou de dizer, eu cresço espiritualmente. Eu cresço como cristão, como servo de Deus. Eu não fico ligando mais para peculinhas, para diz que me disse. Você nem tinha lidado com o povo de Deus. Conhecedor da Bíblia. Isso é coisa de gente que não conhece a Bíblia. Coisa de fariseu. Coisa de fariseu. Porque quem conhece a Bíblia não se envolve nessas questões. Lembra certa feita que um escravo ele fugiu do seu senhor? O nome desse escravo se chama Onésimo. Ele foge de Filemão. E nessa fuga prenderam ele e ele foi parar essa onde? Lá na cadeia. Com quem? Quem está preso? O apóstolo Paulo. Meu Deus. Se converte ao Evangelho. E Paulo escreveu uma carta para Filemão dizendo assim: ó, vou te enviar de novo. Mas não recebe mais ele como escravo, recebe ele como um irmão em Cristo. E se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, que eu vou acertar depois. Ó, alguém está gerando vida, alguém que projeta, alguém que lança, dá luz, mas não, recebe ele de novo, estou te enviando ele de novo. Mas não recebe mais ele como um doulos, como um mordomo, como um escravo, recebe ele como um irmão a Cristo. E se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar, coloca na minha conta. Ele voltou, foi recebido como irmão de Cristo, e eu não sei regozijar em Cristo Jesus. Isso é a união dos discípulos, a unidade, o crescimento espiritual, a maturidade cristã vem através da leitura da palavra de Deus. Porque quando eu tenho maturidade e crescimento espiritual, eu jamais vou se envolver em questões dessa vida. Não foi isso que Paulo disse a Timóteo? Aquele que está aquele que é chamado, alistado para o exército de Deus, ele não se envolve nas questões vãs dessa vida. Ele disse a Timóteo lá, agora não dá para procurar um versículo aqui, irmãos, fugiu da minha mente, mas está em Timóteo, tá? Então, não se envolve em questões loucas aí da vida, tá? Cresce espiritualmente. Vamos lá, Deus não pode revelar uma coisa para o qual não tem estatura espiritualmente. Criancinhas só podem comer coisas leves. Procure aprofundar-se na sua vida espiritual. A criança não pode comer mocotó, não suporta o peso da vida, leva algo pesado, né? E assim Deus não suporta, não aguenta. Leva para o mundo espiritual que você quer agora. Não vai te dar um alimento que você não vai suportar. Você vai fazer o quê? Você vai rejeitar ele. Você vai gorfar. Lembra daquela igreja, do
suporta o alimento espiritual. Crianças na fé não suportam o alimento espiritual. Você quer uma pessoa mais assim, e fica lá contando historinha, é assim gostoso. Então, aí eu volto naquela questão: se alimenta em casa. Porque quando vem essas historinhas, você sabe. Essa eu peguei pra mim quando eu vou na sede, eu saio doente da sede. Agora Come em casa. Come em casa. na realidade eu pensava em toda a igreja, né? É porque quando você come em casa é mais fácil você escapar de uma heresia. Uma coisa que vai te Com certeza. Heresia. Se alimenta em casa, não se alimenta de heresias. Seitas, facções. Heresia vem de seita, vem de facção. Sectários. Tá? Então é muito bom nós crescermos espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então, na introdução bíblica, nós vemos tudo isso aqui. Nós vemos que procure aprofundar-se na sua vida espiritual. Nossa compreensão da Bíblia depende em grande parte da profundidade da nossa comunhão com Deus. Ao passo que eu vou tendo comunhão com a palavra, automaticamente com esse Deus, e eu vou crescendo espiritualmente no conhecimento da graça. Pastor Vinícius, eu vou fazer só uma colocação. Há muitas pessoas que às vezes ele não se aprofunda em conhecer, e aí ele fica naquela palavra assim: não, o Espírito de Deus vai me lembrar na hora. Mas lembrar o que se ele não leu? Se ele não estudou? Né? Então, quando a pessoa não se aprofunda em conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, que ele não se alimenta dela, como é que ele vai sentir o sabor para falar para as pessoas que aquela palavra é boa? Exatamente. É o que Deus disse a Ezequiel no capítulo 3, né? Coma deste bolo, ele comeu, era como sabor de mel. Aí eu disse aqui na aula passada: então vai agora, fale a casa de Israel. Eu só posso oferecer, né, pastor, bem colocado, um alimento que eu ingeri primeiro. Depois eu falo, mas peraí, o profeta não era alguém cheio do Espírito Santo? Cheio, mas Deus disse: come do bolo. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se ausenta da palavra, é muito pelo contrário, ele se abstém da mesma, ele se alimenta da mesma. Bem colocado pelo pastor. O Espírito de Deus não vai revelar nada que você não leu, ele vai revelar, sabe o quê? Preguiçoso, abre a Bíblia e vai ler. Vai ter a formiga, preguiçoso, como diz o provérbio de Salomão. Existe um provérbio judeu que diz assim: um livro em cima da mesa, aberto, até o vento vira suas páginas, só o preguiçoso não lê. Provérbio judaico. Aí existe aquela outra questão, né? A pessoa fala assim: a Bíblia fechada, ela é um livro, mas aberta é a boca de Deus. Não, ela é fechada, ela vai ser a boca de Deus falando também. Só que ela vai precisar de alguém que pronuncia ela, e este alguém tem que ter um conhecimento. Exatamente. Porque senão não vai ter a essência da graça. Exatamente. Com Né? certeza. A palavra de Deus precisa então ser lida, precisa estar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus não vai revelar nada para você ler. Nada. Ok? Então vamos lá. Procure aprofundar-se na sua vida espiritual. Nossa compreensão da Bíblia depende da nossa comunhão e da nossa profundidade com Deus. Nós vemos aqui a parábola definhou e moeu porque o terreno era raso. Sim, a palavra de Deus deve ser estudada, ao mesmo tempo em que o Deus da palavra deve ser amado e adorado. Abre o livro de Mateus capítulo 13, versículo 5.
percebeu esse solo aí, que eu entendi na leitura da nossa irmã Fernanda, muito obrigado, foi um solo que recebeu a semente. Só que quando bateu o solo, não é isso? Ela morreu. E o solo aí é o coração daquele que recebe a semente, que é a palavra de Deus, através do transmissor da palavra, alguém que leva a palavra a ele. Então, alguém que não estuda a palavra de Deus, ao mesmo tempo, é alguém que está estimado a não ter raízes profundas na videira verdadeira, alguém que não está ligado na videira verdadeira. Isso é muito perigoso, porque isso gera morte. A árvore não vai dar fruto se ela não tem raiz, porque uma árvore, para sustentar fruto, primeiro ela tem que crescer para baixo, para depois ela gerar fruto em cima. Ninguém vai sustentar fruto não tendo raiz. Eu nunca vi uma árvore boa ter um fruto e aguentar ela. Então tem que ter raízes profundas para sustentar aí o fruto. Tem que ter maturidade, tem que crescer espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então esse aí que o nosso autor corrobora disse. Sendo cheio do Espírito Santo. Ele conhece as coisas profundas de Deus. Sendo cheios do Espírito Santo, nós conhecemos as profundidades do Evangelho, da palavra, das Escrituras de Deus. Porque o Espírito Santo, quando habita em nós, nós não se ausentamos da Bíblia. É muito pelo contrário, nós vamos para a Bíblia. Qualquer coisa que acontece na igreja, no culto, na palavra, seja, vamos ver se está na Bíblia, está na palavra. Lembra os irmãos de Bereia, quando Paulo em Atos dos Apóstolos chega nos Bereanos e ali ele vai falando
profeta é criança. Calma, pisa no freio, vai devagar. Aí o que eu disse na primeira aula, eu não sou alguém que não acredita nos dons espirituais, eu não falei isso. Eu sou alguém que acredita na continuidade dos dons espirituais dos nossos dias. Eu acredito em línguas estranhas, eu acredito em profecia, eu acredito nas manifestações dos dons espirituais. Tá? Eu quero deixar bem claro para todos os irmãos. Eu não estou aqui falando assim, não, para com isso hoje, isso acabou. Não estou dizendo isso. Tá? Para ficar compreensível para todos nós. Eu acredito nos dons do Espírito Santo de Deus. Tá? Que está na continuidade, é para a igreja, é para nós. Tá? Mas tudo tem ordem e decência. Tudo tem direcionamento de Deus. Toda profecia, ela vem com 3 parâmetros que eu disse na aula passada. Ela vem para exortar, ela vem para consolar e ela vem para edificar. Sabe o que passa pelo filtro das Escrituras? Toda profecia que vem na vida de alguém, ela exorta, consola e edifica. Ele é alguém que nunca mais vai ser a mesma pessoa. Quando essa profecia é direcionada por Deus. É alguém que é transformado verdadeiramente. Ok? Então vamos lá. E sendo humilde, Deus revela seus segredos aos humildes. Isto é, os submissos ao Senhor e obedientes à sua palavra. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Isso é verdade. Teve uma época que eu queria dar uns cartazes, eu queria pregar para a Assembleia de Deus assim, mas irmãos, hoje em dia que eu estou agora caminhando nesse ano de conhecimento, hoje eu recebo uma agenda da Assembleia de Deus, no Ministério de Deus, na Assembleia de Deus Missões, eu falo, muito obrigado, irmão, muito bom. Às vezes eu não vou porque eu não quero, porque eu tenho outros compromissos. Eu tenho aula aqui, eu tenho aula na segunda, eu estudo fora, minha esposa faz faculdade. Enquanto eu estou aqui dando aula com o Pedro aqui na sala, minha esposa faz faculdade lá de administração, está na sala de aula também. Então seja humilde. Agradeça a oportunidade, outra oportunidade eu vou. Vamos preparar com antecedência o dia que nós vamos aqui para falar da graça, da verdade do Evangelho, da palavra que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que muda até hoje, aonde ela chega. Não tem barreiras, não tem empecilhos, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, e essa igreja somos nós, é a igreja da unidade, na união, na coletividade dos irmãos. O inferno não subsiste, não resiste quando a igreja avança. Lembra em Lucas, quando Jesus chama os seus discípulos e envia de 2 em 2 e vai pelas aldeias, talvez eles voltaram felizes. Olha, Senhor, até os espíritos malignos se sujeitam ao seu nome. Jesus falou assim: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Quem já viu esse versículo? Eu via Satanás do céu caindo como um raio. Sabe o que Jesus está falando? Quando o Evangelho terrenamente estava indo pelas cidades, pelas aldeias, pelas casas, pelas famílias, eu fiz uma leitura no mundo espiritual e eu vi os demônios caindo por terra. Quando o Evangelho chegava, os demônios caindo por terra. É o poder do Evangelho, é o poder das Escrituras Sagradas. Ele faz uma leitura no mundo espiritual assim: eu via Satanás caindo do céu como um raio, eu via, ato contínuo. Por isso que a mensagem tem que ser cristocêntrica. Por isso que a mensagem deve ser cristocêntrica, não antropocêntrica. Antropo vem do grego, homem. Não, cristocêntrica. Toda mensagem nossa deve ser cristocêntrica. Uma mensagem cristocêntrica. Isso vai abalar as estruturas, o lugar. É a palavra de Deus. Ela liberta. Então vamos lá. Humilde. Seja humilde. Numa árvore frutífera, os galhos mais carregados são os que mais se abaixam. Os que mais sejam bonitos. Uma árvore carregada, os galhos se abaixam. Ó, humildade. É o que eu falei que eu acho que em algumas aulas, né? Seja humilde. Está estudando, está aprendendo. Vai devagar. Seja humilde. Seja um sabidão. Você aprende a ouvir.
Já. Muito. Meu Deus, só eu que não. Eu já até Não, essa falei. palavra foi para você mesmo, querido. Você está falando a palavra não é para quem não veio, não. Eu Aquele já dia até dava- falei, pastor. Aquele dia dava vontade de ir lá na casa do meu irmão, pegar e trazer pro culto. Está falando. Está falando. Está falando. Está dando glória para o nome dele. Louvado seja Deus. Então não seja um especulador. Aplica ela primeiro para ti mesmo. Tá? Participando de reuniões de estudo da Bíblia, Deus tem vasos escolhidos não só para pregar, mas também para ensinar. Nós estamos aqui, nós estamos sentados ensinando a palavra de Deus pela misericórdia e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã ou depois pode ser você. Vai estar aqui, ó, ensinando alguém, ou você está ensinando alguém na sua igreja, no seu trabalho. Você é um instrumento de Deus para ensinar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, as Escrituras. Tá? Então nós precisamos participar do quê? De reuniões bíblicas. Nunca desvalorize o estudo bíblico, nunca desvalorize. Se tem um bebê na sua igreja, rega ele aqui, ó, com água, para que cresça cada vez mais. Se tem alguém que quer fazer teologia, conhecimento bíblico na sua igreja, no seu trabalho, indique o trabalho que ainda tem. Traga ele, não pegue só para você não. Porque ao passo que nós somos um terreno, como diz o autor corroborou, que recebe água em abundância, essa água não pode ficar retida aqui. Essa água tem que sair para fora. Ela tem que emanar, ela tem que ir para alguém. O conhecimento que eu também sento para aprender, eu repasso para outras pessoas. Eu não posso reter para mim. Porque se eu reter só para mim, vai enferrujar. Tem que passar, tem que emanar conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer a verdade do Evangelho. Então vamos lá, não há crentes que gostam de todos os tipos de reuniões, menos a de estudo bíblico. Isso é uma tristeza. Um crente que vai na reunião, se tiver cachorro quente para falar de política, mas ele não vai no estudo bíblico. Não vai ser uma tristeza. Isso revela o que a gente falou na primeira aula. Depois você lê sua apostila. Alguém que não lê a palavra de Deus, não prioriza a palavra de Deus, alguém que está morto espiritualmente. É alguém que não tem vida em Cristo. Então, nós devemos amar as reuniões de estudo bíblico. Quem aqui já sentou, já pagou no seminário de estudo bíblico? Levanta a mão. Já pagou? Eu tenho alguns livros para organizar, só que eu parei de estudar. Começou, mas parou. O importante é ir até o fim. Começou. Invista. No mínimo lá. As crianças, sabe? As crianças. Só para ver também. O importante é terminar. O professor meu diz assim: quanto que vale seu ministério? Se não vale nada, ele também não vale nada. Quanto que vale? O quanto que eu invisto no ministério que Deus confiou nas minhas mãos? Porque para eu buscar conhecimento, sentar numa faculdade, eu estou investindo. E o quanto que eu invisto para buscar esse conhecimento, para ir na fonte? Isso para de discipulado. Evangelismo e discipulado. Evangelismo é eu entregar um copo de água a um sedento. O que é discipulado? Eu pegar esse sedento, pastor, e dizer assim, ó, a fonte é aqui, ó, é aqui. Aqui é a fonte, por isso Jesus. Então todo discípulo precisa indicar uma fonte a Cristo. Eu preciso sentar para aprender. Quem sabe talvez um dia, pastor, dá para a gente fazer um seminário aqui com os irmãos do povo. Eu elaboro a apostila, a gente pega uma especialização, tipo uma primeira e segunda
e é coisa linda, é coisa que você vê e fala, meu Deus. Tá? Então vamos lá. Não desvalorize o estudo, devemos querer ser de Apolo pregador, mas também de Paulo mestre. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu falei desse texto acho que semana passada. Vamos voltar lá. Liberando o que ele faz. Quem achou pode ler o versículo primeiro e o versículo. Só o versículo primeiro. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, Anaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ok? E Saulo. Saulo aí é Paulo. Havia na igreja em Antioquia mestres, em outras traduções, profetas e doutores, a saber, ele dá a lista dos caras, dos camaradas. Aqui existe um princípio muito grande. Havia na igreja que estava em Antioquia, ela tem um endereço espiritual, mas também ela tem um endereço físico. Isso aqui fala de organismo e organização. O organismo, porque primeiro a igreja ela é um organismo vivo espiritual. Na igreja que estava em Antioquia, organismo e organização. Igreja, organismo, Antioquia, organização. Coisa linda. Porque nós somos um organismo vivo, um organismo espiritual, do qual o cabeça é Cristo. Organismo e organização. Nessa igreja tinha mestre, tinha profeta, tinha doutor. Eu queria congregar nessa igreja. Mestre, doutor, profeta, o nome dos caras. E Saulo é o último da lista. Olha lá para você ver. Ele é o último da lista. Jejuando esses camaradas, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim, Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Essa igreja não é só porque ela tem mestres, doutores e profetas, porque ela não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ela ouve. Não basta ter um anel de teologia no dedo, tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tem que ser alguém que tem rótulo de oração, tem uma vida com altar de jejum, de rótulo de oração com Deus. É uma igreja que ouve a voz do Senhor. Não menospreze o conhecimento das Sagradas Escrituras. Apolo, um exímio pregador, e Paulo, um mestre. Lembra em Corinto? Tinha uma parte que falou assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo falou assim: olha, na minha linguagem, eu não quero saber se você é de Paulo ou de Apolo, nós somos todos de Cristo Jesus. Se Apolo regou, um plantou, outro regou, quem dá o crescimento ainda é Deus. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, pastor. É Deus que dá o crescimento. Então vamos lá. Eu tenho ainda 4 minutos com vocês. Aprenda a ler e escrever referências bíblicas. Aprende a anotar. Aprende a trazer um caderno. Vai anotando o que está
referência bíblica, você busca lá em outros textos a referência daquele texto que você está lendo. Às vezes abre mais o seu leque, o seu conhecimento, no que diz respeito à palavra de Deus. Tá? Então vamos lá. Nós aqui algumas referências. Siglas das diferentes versões em vernáculo. O uso dessas siglas poupa tempo e facilita o trabalho do professor ou estudante da Bíblia. Se você está estudando um texto bíblico, você tem só uma versão de Bíblia. Às vezes no celular mesmo você pode baixar outra versão. No celular você tem várias versões de Bíblia. E você olha ali, às vezes você nem se investir dinheiro. No celular mesmo, você pode baixar o aplicativo, por exemplo, da versão NVT, nova versão funcionadora. Por exemplo, NVI, nova versão internacional. Outra versão é Almeida Corrigida Fiel. Almeida, são excelentes Bíblias e excelentes versões que vai abrir o seu leque para que você possa compreender melhor o texto, a passagem que você está estudando, e eu acredito que vai ser de grande valia para o nosso conhecimento. Ok? Então, às 9 horas em ponto. Na semana que vem é a nossa terceira aula de introdução bíblica. Vou trazer um conteúdo extra para você. Conteúdo extra para trazer para os irmãos. Conteúdo extra, tá? Para nós estudarmos aí. Ok? Valeu a pena estar aqui hoje? Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu encerro aqui hoje a nossa aula.